e rios no ermo. Só até aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, o privilégio de estar aqui trazendo a Tua palavra, Pai. Porque eu sei que não vai vir uma palavra do meu coração, uma palavra do Rogério, mas vai vir uma palavra do Senhor, Pai. Uma palavra do alto, uma palavra de cima e não de baixo, Senhor. E que cada vida que está aqui, Senhor, possa estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz, Senhor. Cada solo aqui seja como aquele solo bom, Senhor, que recebe a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Como diz esse versículo, nessa noite eu sempre falo uma coisa: Deus, ele não joga a conversa fora, né? Eu sempre falo isso para os irmãos. Quando Deus faz, ele age dentro daquilo que ele está falando, tá? Sempre que você receber a palavra de Deus, pode saber, Deus está agindo, né? Ele age juntamente com a sua voz. Vem a voz do Senhor juntamente nesse momento. Deus está agindo segundo a palavra dele. Pode ter certeza disso. E o que Deus está falando nessa noite? Deus falando, eis que farei, olha só, que diz a Bíblia, não vos lembrei das coisas passadas, mas o versículo 19, eis que hoje faço uma coisa nova. Eu quero que essa palavra seja uma palavra profética para as nossas vidas. Palavra profética é quando nós trazemos algo do altar de Deus, aquilo que Deus está colocando para a vida, cada vida, para a minha vida também. Eu creio que nessa noite Deus está fazendo algo novo na minha vida. Algo novo vai acontecer na minha vida, eu creio. Tá? Então tem uma palavra profética e eu chamo a atenção nesse versículo, pelo menos na minha versão, que fala, eis que hoje e agora. Nesse mesmo versículo, na minha versão está hoje e agora. Eis que hoje faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Vai sair, aquilo que Deus quer fazer vai acontecer hoje, eu creio, através da palavra do Senhor. Só que muitas vezes, o que impede o nosso agir, o agir de Deus na nossa vida hoje, é o quê? As coisas passadas. Antes do profeta falar que Deus ia fazer coisas novas, que Deus ia agir, o profeta fala o quê? Para nós deixarmos para trás, não vos lembreis das coisas passadas. Nós temos que deixar, o profeta queria dizer, olha, o que for passado, deixa para trás. Só que muitas vezes, sabe o que acontece, meu irmão? O nosso passado nos aprisiona. Quantas pessoas estão aprisionadas pelo passado e deixam de viver a alegria de Deus na sua vida, a paz, a abundância de Deus? Eu teve uma pessoa uma vez que chegou para mim e falou assim, pastor, eu acho que eu não vou ser salvo. Aí eu disse assim, por que você acha que não vai ser salvo, minha irmã? Você não está andando nos caminhos do Senhor? Tem, só que eu não sinto alegria na minha vida. Eu não vivo a alegria de Deus na minha vida, então... Se a Bíblia diz que os salvos têm alegria, por que eu não estou sentindo alegria? Eu disse assim, olha só, a salvação não é pelo aquilo que nós sentimos, é pelo aquilo que nós cremos. Guarde primeiro isso, tá? A nossa salvação não é pelo que eu sinto. Pastor, eu entreguei meu coração, tudo, mas eu não sinto alegria, eu não sinto. Gente, alguma coisa está acontecendo para você não sentir a alegria de Deus na tua vida. Alguma coisa está acontecendo para você não sentir a abundância de Deus, porque Jesus não falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com o quê? Abundância. Pastor, mas isso está se referindo ao céu? Não, está se referindo à tua vida. No céu eu já falei, gente. O céu a gente nem fala, porque é muito maravilhoso. Que nós vamos encontrar no céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Gente, é maravilhoso. Só que eu quero te dizer que Deus tem vida, abundância aqui. E muitas vezes nós não vivemos o melhor de Deus hoje, porque nós estamos aprisionados o quê? Ao passado. Todos nós, no nosso passado, passamos por momentos bons e ruins. Não passamos? Todos nós passamos. Quem aqui não passou por momentos bons e ruins? Durante o nosso percurso, todos nós passamos por momentos bons e ruins em nossas vidas. Só que uns passam por momentos bons e ruins e deixam o passado para trás.
Outros ficam presos no passado através de nostalgia e através de traumas. O que é nostalgia? Nostalgia são momentos bons que nós passamos. É aquele que você sente falta, já viu? Ah, quando eu era criança era tão bom. Só brincava. Ah, quando eu reunia a família, mais a família toda, era tão bom. Aí, nós temos lembranças boas, é bom. Você guardar lembranças boas, é bom. Só que você não pode se prender, dizer, olha, foi bom lá atrás, mas tem que ser bom agora também. As pessoas ficam presas e não trazem para o hoje a felicidade. Acham que a felicidade foi só lá atrás. Ah, quando meus filhos eram pequenos. Às vezes eu falo para a Derilene, era tão bom. Antigamente, quando eu saía com a Derilene, era quando a Beatriz, Lucas, Isabelle, a gente ia ao cinema, a gente ia para o clube, ia tudo. Hoje, cada um toma o seu rumo. Eu disse assim, como eu sinto falta. Eu sinto falta? Sinto. Mas já que não dá para sair com eles, vamos nos divertir nós dois. Entendeu? Eu não posso ficar preso àquilo que foi muito bom no passado e deixar de viver o bom de hoje que Deus tem para a minha vida. É isso, a nostalgia é isso. As pessoas ficam presas. Olha, seu passado foi muito bom, glória a Deus. Mas Deus tem o melhor de Deus, eu sempre digo, está agora. Eu olho para o meu tempo de criança, era muito bom meu tempo de criança, como eu brincava, meu irmão. Meu tempo de adolescente foi bom. Só que o meu melhor momento é hoje que eu tenho Jesus no meu coração. Eu vivo a plenitude de Deus na minha vida. Então, meu irmão, nós temos que lembrar de momentos bons. Lembramos. Mas não podemos ficar presos lá atrás. Esses são momentos bons. E traumas? Foi situações ruins que nós passamos. Como uma ferida que uns cicatrizaram. Cada trauma nosso foi uma ferida que nós tivemos. Só que alguns, essa ferida o quê? Cicatrizaram. E outros, essa ferida ficou o quê? Aberta. E quando a ferida fica aberta, sabe o que acontece? Passa o tempo, está aberta, continua a doer. Dói. Ferida aberta dói. E ferida cicatrizada? Eu já fiz essa pergunta aqui, quantos aqui tem cicatrizes? Alguma cicatriz? Levanta a mão. Gente, misericórdia, todo mundo tem cicatriz aqui. Eu tenho uma aqui, que foi um acidente que eu sofri quando eu era adolescente. Eu tinha 13 para 14 anos, trabalhando, né, meu? Aí fui atropelado. Olha, era um corte terrível que eu tinha aqui, enorme o corte. Olha, quando eu vi aquele sangue descendo pela minha camisa, eu disse, eu vou morrer. Só que hoje, sabe o que é aquele corte que eu pensei que eu ia morrer no dia do acidente? Hoje esse corte é uma cicatrizinha pequenininha aqui. E toda vez que eu olho no espelho, estou sem camisa, eu olho no espelho, todas as vezes não, mas algumas vezes eu vejo a cicatriz. Quando eu vejo a cicatriz, eu lembro do acidente. Mas essa cicatriz dói? Não. Ela está cicatrizada. E muitas vezes, sabe o que acontece? O que você passou no passado foi um acidente. Só que se cicatrizou, aquilo que você passou no passado não vai mais doer hoje. Mas se não cicatrizou, meu irmão, continua doendo. E se continua doendo, é isso que está impedindo a alegria de Deus na tua vida. Então, nessa noite, o que Deus quer falar é que Deus quer cicatrizar todas as feridas que tiverem na sua vida nessa noite. Sabe? Então você vai lembrar, pastor, Deus vai me dar uma amnésia espiritual. Eu não vou lembrar de nada do passado. Não, você vai lembrar. Você vai lembrar, mas não vai doer. Você vai lembrar daquilo que vai acontecer, você não vai esquecer, aquilo não vai esquecer. Quando a palavra fala, não vos lembrei das coisas passadas, quer dizer, não fique preso às coisas passadas. O que passou tem que ficar para trás. E quais seriam, pastor, quais seriam esses traumas? Seriam tantos, eu vou citar alguns, que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Foi algum perigo que você passou. Alguma situação de perigo que você passou no seu passado
e que até hoje, de repente, está no seu coração. Quando eu estava colocando isso, eu lembrei da minha mãe. Minha mãe estava no Gran Circo, né? Que teve em Niterói, que pegou fogo, né? Deus livrou minha mãe. Mas por causa daquele grande perigo que minha mãe passou, gente, vocês acreditam que eu nunca fui a circo? Tinha um circo, eu falava, mãe, eu quero ir no circo. No circo você não vai não. Porque ficou o trauma de ver aquelas pessoas morrendo dentro do circo, sabe, foram centenas de pessoas que foram mortas dentro do circo, foi o maior acidente que já houve, foi 1961, 2? Ah, tá, minha mãe tinha 12 anos, era bem novinha, já tem bastante tempo. Mas o que acontece? Hoje, eu creio, porque eu converso com minha mãe, eu vejo, o que antes era um trauma, era uma ferida, hoje ela tem como o quê? Um livramento do Senhor. Hoje já não dói mais, hoje ela conta como um testemunho, Deus me livrou, Deus me guardou, porque Deus tinha um plano na minha vida. Então, é você começar a ver com outros olhos aquilo que antes te machucava, hoje já não machuca, hoje ela conta como um testemunho, olha, Deus me livrou. Igual a Derilene, ela sofreu um acidente de carro, gente, no início para eu dirigir com a Derilene, não corre, está correndo demais, anda devagar, porque estava com trauma, por causa de um acidente que ela passou lá atrás, e o tempo todo eu disse, tá, pode deixar, eu não estou correndo, mas era um trauma que ficou ali por causa de um acidente muito feio que ela passou. Outra coisa, que muitas vezes ficaram traumas no nosso coração e que Deus quer sarar nessa noite, decepções. Nós nos decepcionamos, meu irmão. Só que a gente se decepciona com pessoas estranhas, fala a verdade. Alguém se decepciona com pessoas estranhas, distantes? Quase sempre nós nos decepcionamos com quem? Amigos e parentes, meu irmão. Pode acreditar isso. Quem você às vezes mais confia, aí você disse, eu não acredito, gente, eu confiava tanto. E eu estava vendo, meditando, sobre um homem, que eu não sei, eu acredito que alguns irmãos conhecem. Quem é que já ouviu falar em Aitofel? Ninguém, gente. Sabe quem foi Aitofel? O melhor amigo de Davi não foi Jonatas. O melhor amigo de Davi foi Aitofel. Aitofel era o homem, antes de Salomão, era o homem mais inteligente do mundo. E esse homem, ele era conselheiro. Olha, quando Aitofel dava um conselho para Davi, a Bíblia deixa demonstrar que era como se Deus falasse com Davi. De tão inteligente, tão sábio que era esse homem. Olha, não precisam abrir. Mas olha o que a Bíblia fala, no Salmo 55:13, fala sobre Aitofel. Olha só o que Davi fala sobre ele. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos e junto andávamos, e junto nos entretínhamos, e em companhia íamos para a casa de Deus. Viu o que essa palavra fala? Davi falando de Aitofel? Ele era meu conselheiro, era meu amigo íntimo. Olha, juntos, nós andávamos, olha, onde estava um, estava o outro. Nós nos divertíamos juntos, nos entretínhamos juntos, nós nos divertimos juntos, e íamos juntos para a casa do Senhor. Eu me lembro que quando eu era novo, adolescente, você vê muito, eu acho que todos passaram aqui quando eu era mais jovem, de ter aquela pessoa que anda com você, o tempo todo está com você. Quem já teve aqui a amizade assim, de ser colada assim? Aí, tem muitos. Né? Onde você está, é seu amigo, está sempre junto com você. Vai ao cinema, vai junto, vai à praia, vai junto. Tudo, vai para a igreja, vai junto. Assim era Aitofel. Então é aquele amigo assim que se alguém falasse alguma coisa, Fernando, olha, do meu amigo não. Esse eu confio plenamente. Esse eu deixo a chave da minha casa. Esse, olha, esse daí eu ponho a mão no fogo. Só que Aitofel, mais à frente nós encontramos que ele traiu Davi.
ele se juntou a Absalão contra Davi. Então decepção não acontece hoje, não. Imagine como Davi deve ter ficado decepcionado. Se no Salmo 55 ele falou tudo isso de Aitofel. Olha, meu melhor amigo, meu amigo íntimo, nós fazemos tudo junto. Só que veio a decepção. Então, meu irmão, às vezes nós passamos alguma decepção lá atrás. Às vezes nós não percebemos, mas ainda está no nosso coração. E dói, você fala assim, poxa, eu fui tão amigo, eu ajudei, o que eu podia fazer por ele. Gente, eu passei já por isso, gente. Já me decepcionei com amigos de eu chegar e fazer tudo pelo amigo, e o amigo vai lá e aí você não acredita, parece que o mundo cai, você diz, eu esperava isso de qualquer um, menos dele. É decepção. Jesus, se não fosse onisciente, teria se decepcionado com Judas, não teria. Judas era discípulo, meu irmão, andava, olha, durante o ministério todo de Jesus, Judas estava ali do lado. Aquele negócio quando a Bíblia diz que Judas deu um beijo em Jesus, eu acredito que aquilo já devia ser algo normal, carinho entre eles. Aí Judas vai lá e traz Jesus. Se Jesus sendo onisciente, já sabia que isso ia trair. Mas se Jesus não fosse onisciente, ele ia falar assim, como esse... Eu considerava Judas tanto meu amigo, e ele fez isso comigo. A mesma coisa Paulo. Paulo lá em Timóteo 4, 2 Timóteo 4, depois você pode ler. Paulo chegou assim, ficou decepcionado, porque todos aqueles que andavam com Paulo, na hora que ele mais precisou, o abandonaram. Cadê? Cadê Dimas? Cada um foi procurando, cadê? Todos me abandonaram, só Lucas ficou comigo. Tirando Lucas, ninguém mais, todos desapareceram na hora que eu mais precisei. É apóstolo Paulo. Outra coisa que às vezes deixa o trauma: abandono e rejeições. Talvez ninguém passou, mas quantas pessoas já conheci que passaram por abandono, foram abandonados. Quantas pessoas que foram abandonadas pelos pais, ou foi abandonado pelo pai, ou foi abandonado pela mãe, que é mais difícil. Mas quantos foram abandonados? Eu não sei o que aconteceu com o Fernando, mas o Fernando falou assim, eu fui criado só pela minha mãe, eu não sei o que aconteceu, mas quantas pessoas vivem isso de serem criados só pela mãe, porque os pais, simplesmente o abandonaram. Aí a mãe é mãe e pai. Quantas pessoas passaram por abandonos, quantas pessoas passaram por rejeições, e eu digo uma coisa, isso daí a gente vê durante anos ali de ministério, acompanhando pessoas que passaram por abandono e rejeições, tem muita dificuldade de entender o amor de Deus. Às vezes nós vamos falar do amor de Deus, às vezes nós queremos abraçar como família, a igreja chega com amor, a pessoa fica com o pé sempre... Tem pessoas que ficam com o pé atrás, quando a gente chega para um irmãozinho e fala assim, meu irmão, nós te amamos, a igreja te ama. Meu irmão fica o quê? Fica com o pé atrás, sabe por quê? Eu nunca fui amado. Que negócio é esse de amar? Sabe por quê? É o trauma que ficou. Ficou um trauma aqui, porque você foi abandonado, porque você foi rejeitado. Aí quando Deus chega com aquele... para te abraçar, porque Deus nos abraça, espiritualmente Deus nos abraça com um amor tão grande, nos acolhe, e quando o Senhor nos acolhe, às vezes a gente tem dificuldade, por quê? Porque nós não conhecemos o que é amor. Outra coisa que deixa traumas, acredito que ninguém passou aqui, mas eu já acompanhei muitas pessoas que passaram por abusos, né, quando eram crianças. Tem um pastor que alguns irmãos conhecem da igreja. Esse pastor eu não entendi, eu disse assim, gente, como uma pessoa pode ser tão bruta, como uma pessoa pode ser tão grossa, como uma pessoa pode ser assim como essa pessoa. Aí um dia ele conversando comigo disse, olha, quando eu era criança, constantemente eu era abusado pelo amante da minha mãe. O amante da minha mãe me pegava sempre e abusava de mim. Na hora de olharmos, gente, naquele momento, eu cheguei assim e disse, nada justifica a grosseria, tá, gente?
Mas eu comecei a entender, eu comecei a clamar pelo aquele coração, para que Deus limpasse. Eu falei para ele: deixa Deus curar a tua alma. Deixa Deus curar a tua alma. Mas imagine aquela lembrança. E ele não se tornou um homossexual, ele é um homem. Então aquela lembrança ficava na mente dele, aquela lembrança atormentava a vida dele. E eu disse assim: olha, eu vou orar. E até hoje eu oro muito por ele, porque eu não sei se aquilo já limpou o coração dele, já está limpo daqueles traumas. Mas trauma que ficaram ali. Teve uma época aí que eu conheci a mãe dele, eu falei assim: por que você tem problema com tua mãe, se sua mãe é tão amorosa, uma serva de Deus? Ele falou para mim: ela não foi sempre uma serva de Deus, porque a mãe dele sabia dos abusos que ele passava. Entendeu, meu irmão? E a mãe que se converteu se tornou uma serva de Deus, mas ele não conseguia perdoar a mãe. Os irmãos que acompanharam, os irmãos sabem, mas preciso falar, não conseguiu perdoar a mãe. A mãe é uma serva de Deus, olha, uma pessoa maravilhosa. Outra coisa que muitas vezes causa traumas: perdas de pessoas, perdas materiais. Acho que todos aqui já perderam alguém que você ama, né? Perdas materiais é mais fácil de superar. Talvez você perdeu hoje, amanhã você conquista, mas tem gente que fica com trauma, tá, gente? Com perdas materiais. Mas perdas de pessoas, né? Tem pessoas que perdem. E eu me lembro, acho que eu já até falei aqui, uma vez tinha uma irmã que ela vivia muito angustiada, muito. Eu olhava para aquela irmã e sentia nela, muito angustiada, né? Aí um irmãozinho comentou: olha, ela perdeu o filho adolescente, ela perdeu o filho. Aí eu fiquei com compaixão. Um dia eu cheguei para aquela irmã e falei assim: eu quero te visitar. Aí ela disse: não, pastor, vai lá visitar. Mas ela só vivia chorosa. Pensa uma pessoa que só vivia chorosa. E eu cheguei lá, fui visitar ela, ela disse assim: pastor, eu queria que você orasse por um cômodo aqui da minha casa. Aí eu disse assim: tá bom, minha irmã, eu oro sim, eu oro até por todos os cômodos. Aí ela disse assim: eu quero que você ore por um quarto. E ela me levou num quarto, o quarto todo arrumadinho. Aí eu disse assim, quer que eu ore? Ela disse assim: olha, aqui é o quarto do meu filho. Eu venho aqui toda semana, eu troco a roupa de cama, eu arrumo tudo do jeito que ele gosta. Eu venho aqui, eu converso com ele. Aí eu olhei e disse assim: agora eu sei. Eu cheguei para aquela irmã e falei assim: olha, a partir de hoje, se você quer que Deus te liberte, desfaça desse quarto. Morto não precisa de quarto. Quem precisa de quarto, seu filho, né, está no Senhor hoje. Tá? O filho dela era um servo de Deus. Seu filho está no Senhor hoje, está num lugar maravilhoso. Morto não precisa de quarto. Então, nesse momento, desfaça esse quarto, transforma esse quarto em que você quiser. Mas enquanto você não desfazer desse quarto, seu coração, isso que está no seu coração não vai sair. Aí eu saí de lá, e na hora ela relutou, tudo, passou um tempinho. No início ela não quis fazer. Aí passou um tempo, ela foi lá e desfez daquele quarto. Gente, aquela irmã mudou da água para o vinho. Aquela amargura que estava no coração dela, ela só vivia chorosa. Mudou totalmente. Ela continuava lembrando do seu filho? Continuava. Mas agora ela tinha certeza: meu filho está na glória, está num lugar, está com o pai, e eu não posso ficar vivendo esse luto a vida toda. Eu não posso viver esse luto a vida toda. Então, meu irmão, aquilo era um trauma que estava na vida dela. Outro são fracassos. Pessoas que às vezes têm trauma porque fracassaram, porque faliram. Aí eu lembro logo do Abraham Lincoln. Quem já ouviu falar? Foi presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, tudo que ele tentou na vida deu errado, Fernando. Ele tentou várias vezes abrir um comércio, tudo que ele tentava falia. Tudo que ele era candidato, pastora Maria Olinda, ele não conseguia. Chegou um momento que ele era para fazer o quê? Gente, tudo que eu tento dá errado, então eu desisto. E um dia ele se tornou o quê?
presidente dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele não deixou que aquele trauma ficasse no coração dele, tomasse o coração dele. Eu tenho um amigo, né, minha esposa conhece, alguns irmãos, se eu citar até o nome, vai lembrar, vai saber quem é, né? Mas eu não vou falar o nome dele aqui. Hoje, eu posso dizer que está de rico para milionário. Era meu amigo, andava comigo. Só que um dia eu falei assim, ó, graças a Deus você prosperou, tudo, conversando com ele. Ele falou assim, olha, mas até eu conseguir prosperar, eu tentei muita coisa que não deu certo. Eu primeiro tentei muita coisa e não deu certo. E eu chegava para Deus e disse, uma hora dá, uma hora vai dar certo. E eu não deixava aquilo lá me desanimar. Eu abria um comércio, eu lembrava que ele lembrava. Teve uma vez que ele botaram uma imobiliária na mão dele e me chamou para trabalhar na imobiliária. Gente, que terror, meu. Que terror. Pior coisa que tem, o irmão se converteu, chegou a imobiliária, pegou a imobiliária, botou na mão dele, pegou o pessoal da igreja, botou todo mundo para trabalhar na imobiliária, ninguém era corretor, e ficava todo mundo brincando, tudo. Eu disse, meu Deus do céu. Ficou um mês todo, não vendeu nada, o dono chegou assim, vem cá, de pegar de novo antes que quebre. Mas o que eu estou te falando é que fracassos não podem deixar traumas que fiquem. Outra coisa, traições. Outra coisa, palavras, olha só o nome, malditas. Palavras malditas. De uma boca só, sai bênção e maldições. Está lá em Tiago 3. Se a gente deixar algumas palavras entrar no nosso coração, vai criar trauma, vai criar rancor, vai criar mágoa no nosso coração. E quando eu estava louvando, eu lembrei, aí na hora mesmo eu anotei. Eu me lembro que eu já tinha pregado ali na minha igreja, ali, logo que fui mandado para o seminário, me botaram para pregar lá com a igreja era lotada. Mas foi algo assim, fui falando de Deus, tudo. E eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, eu estava lá no seminário, e um dia um dos seminaristas lá, que era de uma igreja, chegou para mim e falou assim, tem como você pregar lá na minha congregação? Eu disse, tem. E eu me lembro que eu cheguei para o outro seminarista lá, que era muito inteligente, o Roberto, e disse assim, olha, eu vou pregar na congregação, vamos lá para dar um apoio. Aí ele foi, e eu preguei lá na congregação. Quando eu terminei de pregar na congregação, né, quando você prega, né, principalmente a primeira vez, você está nervoso. Eu fiquei 15 dias ali preparando a palavra ali, pregação, era a primeira pregação mesmo, preparando. Aí quando terminei, eu me lembro que esse Robério chegou para mim e disse assim, olhou para mim, eu disse assim, ei, Robério, aí ele, posso falar uma coisa? Eu disse, pode, você é muito ruim. Caramba, você não prega nada, você não vai ser pastor não, meu. Desculpe, procura outra coisa para você fazer. Porque pastor, gente, você é muito ruim. Gente, imagine como sair dali. Eu saí murchinho. E ele não esperou nem chegar no seminário, ele falou isso. Logo que a gente saiu da congregação, eu saí murchinho. Eu me lembro que eu cheguei no seminário, eu ajoelhei e falei assim, Deus, por que o Senhor me trouxe para esse lugar, para me preparar na palavra de Deus? Se eu não sirvo para ser pastor, se eu não vou ser pastor, se eu não tenho como pregar, se eu não sei falar, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu senti, como o Espírito Santo falasse no meu coração, quem te escolheu foi eu. Quem te escolhi foi eu. Então, naquele momento, olha, gente, eu chorei quase a noite toda. Não é porque, pastor orgulho. Não, eu fiquei mal. Pensa em alguém ficar. Se eu deixasse, aquilo ficava no meu coração. Mas o Espírito Santo disse assim, olha, se ele está dizendo uma coisa para você, eu estou dizendo outra. E eu me lembro que chegou no dia seguinte, foi até o pastor da Thaís, né, que está aqui. Eu me lembro, ele não me viu pregando. Ele me chamava de Cari, e eu lembro como se fosse hoje. Talvez ele nem lembre, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu era chamado de como era? Cari, de carioca. Cari, chamou assim, ó. Deus tem plano na tua vida, filho. Foi o Espírito Santo falando com você. Desiste não
não deixe aquela palavra entrar no seu coração, não. Meu irmão, se recebeu alguma palavra lá atrás que no seu coração entrou, te machucou, doeu, deixa para trás. Olha, palavra maldita às vezes traz destruição. Eu estava vendo uma pessoa, eu estava vendo na internet um tempo atrás, uma pessoa homossexual, e ela estava contando a vida dela ali, tudo, e agora, ex-homossexual, agora convertida, contando como ela se tornou homossexual. E ela falou o quê? Que quando era pequena, o pai, ela disse assim, eu não tinha jeito nenhum, eu não tinha vontade, nenhum traço para homossexual, nem nada, mas meu pai vivia chegando para mim e dizendo, me chamando de mulherzinha, você é igual uma mulherzinha, você é uma mulherzinha, você é uma mulherzinha. E o diabo agiu sobre aquela palavra de maldição, meu irmão. Então, cuidado que você fala, você que é pai, você que é mãe, cuidado que você vai falar para o seu filho, sabe? Mas eu estava de sangue quente. Segura, abra a boca para abençoar o seu filho. Eu já falei isso aí, olha, o seu filho, meu filho não está na igreja, ele é bênção do Senhor, ele é herança do Senhor, ele é abençoado, comece a enxergar com os olhos de Deus aquela vida. Não, você não presta, você não vai ser nada na vida. Não, você vai ser sim algo na vida, porque Deus vai te abençoar. É isso que Deus quer. Porque palavras malditas trazem o quê? Trazem traumas. Outra coisa são pecados passados, meu irmão. Muitas vezes pecados passados trazem traumas no nosso coração. O apóstolo Paulo em Filipenses 3,13 diz, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Paulo era matador de cristão. Imagine Paulo quando lembrava que um dia foi ele que mandou matar Estevão. Estevão é uma bênção, meu irmão. Estevão foi aquele que quando estava sendo apedrejado disse assim, Senhor, olha, não joga essa culpa em cima deles não, perdoa, porque eles não estão sabendo o que eles estão fazendo, Senhor. Ele falou quase igual Jesus quando estava sendo crucificado. Senhor, eles não sabem o que fazem. Estevão falou quase a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Então Paulo, quando lembrava daquilo, se ele lembrasse do que ele fez, ia ficar um trauma. Mas ele disse o quê? Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim. E para terminar, qual é essa atitude? Eu vou ser rápido agora, porque devemos tomar para sermos sarados dos nossos traumas. Não estou aqui desprezando médico, tratamento, vacina. Eu sou aquele tipo assim, o irmão está passando mal, meu irmão, vai no médico. Eu falo mesmo para os irmãos, né? Vai no médico, está passando mal, vai no médico. E me ofereço ainda, se precisar, eu te pego e te levo para o médico. Sou aquele que defende tratamento. Tem pastores aí que dizem assim, Deus te curou, não precisa fazer mais tratamento não. Isso daí é antibíblico, meu irmão. Só se você fizer o exame, está ali, está curado. Aí tudo bem, aí você para. Se não, continua. Enquanto não é falta de fé você fazer tratamento, não. Tem um irmão, um amigo meu, muito amigo, que durante essa Covid, pandemia, era uma bênção, menino de oração, meu irmão, bênção. A Amanda deve conhecer, o nome dele é Henrique. Olha, pensa no menino que orava, pensa no menino bênção. Só que veio a pandemia, sabe o que ele dizia? Servo de Deus não pega Covid. Não usava, nunca usou, a esposa dele falou que ele nunca usou máscara, não se cuidava e disse, servo de Deus não pega Covid. Morreu de Covid. Morreu de Covid. Sabe por quê? Imprudência. Então a gente aqui não está falando para não procurar, só que eu vou trazer aqui soluções espirituais. Em primeiro lugar, se você tem traumas no passado, buscar o médico dos médicos, que é Jesus. Jesus é o que cura os nossos traumas. Tá? Se você tem trauma, é Jesus. Isaías 61 diz, Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Versículo 4, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão anteriormente destruídos. Essa palavra é uma palavra profética para o Senhor Jesus. Olha, Jesus é aquele que consola os que estão tristes. Jesus, ele veio, proclamar libertação e abrir as prisões.
Como ele proclama a libertação dos seus traumas? É o que ele está fazendo através da palavra hoje. Ele está proclamando: você vai ser curado, você vai ser sarado. E a palavra diz: abrir cadeias. Olha, porque o que acontece? Isso, quando nós estamos com trauma, nós estamos o quê? Em cadeias, cadeias do passado que estamos nos prendendo. Então, meu irmão, Jesus, ele proclama a libertação, abre as prisões. O que ele diz, ele faz. Ele diz que vai restaurar, libertar e liberta. Restaurar o que foi destruído. O que muitas vezes foi destruído através do trauma? Autoestima, alegria, paz e esperança. Outra coisa que nós devemos fazer, uma outra atitude: pedir ajuda ao Senhor para liberar perdão sobre todos que te atingiram. Perdão é libertador. E é fácil perdoar? Pedir ajuda. Sabe por que eu falei pedir ajuda? Porque é fácil perdoar? Gente? Não é fácil perdoar. Só que toda mágoa, ódio tem que sair do nosso coração, porque eu sempre digo: toda mágoa e ódio é lixo, lugar de lixo. Eu já falei aqui, lugar de lixo é onde? Na lixeira. E eu já contei aqui também, agora para encerrar. Lá em casa, quem é que tem um quarto da bagunça? Não tem mais não, gente. Lá em casa eu tinha. Como eu não tenho um quarto para ser o quarto da bagunça, eu já contei para os irmãos, eu tinha um banheiro da bagunça. Era banheiro lá que tinha lá fora, perto da área. Ali eu botava, sabe o que é tudo? Talvez vai ser útil. Aí eu colocava lá. Isso talvez vai ser útil. Vai colocando lá. E vai enchendo, porque o lugar é pequeno. Um dia minha esposa chegou, a Derilei, e falou assim: amor, eu quero aquele banheiro lá de fora. A gente não pode ter um banheiro só em casa, então eu quero que libere aquele banheiro. Eu disse: onde que eu vou botar aquilo tudo? Onde que eu vou botar aquilo tudo? Ela disse: dá o seu jeito. Aí eu me lembro que um dia eu resolvi: eu vou limpar esse... Olha, minha cozinha é grande. Quem conhece sabe, minha cozinha é grande. Eu peguei e tirei tudo de lá. Olha, a cozinha ficou cheia. Eu olhava assim, a maioria das coisas que tinha lá, a gente nem sabia que existia mais. Tanto é que ele vendeu quase tudo, vendeu um monte de coisa que a gente encontrou lá. Encontramos lá, era videogame, nós encontramos 2, encontrou várias coisas lá, que ela vende tudo. Aí ela, não, isso dá para vender. Aí teve um monte de coisa lá, calota de carro que passou, estava lá, um monte de coisa, aí foi jogando. Tinha muita coisa ali que eu nem sabia que existia mais. Talvez tem coisas que estão na nossa vida, traumas, que nós nem sabemos que existe, mas que o Senhor possa limpar, mesmo que você não saiba. Só sei que eu peguei tudo aquilo, joguei fora, o banheiro ficou arrumadinho, gente. Era tudo coisas que foram se acumulando. Gente, às vezes vai se acumulando coisas dentro do nosso coração, e a gente nem sabe. Então, aquilo, a maior parte daquelas coisas, o que ela não vendeu, as poucas coisas que foram úteis, foram para o quê? Para o lixo. E é isso que o Espírito Santo está falando para você. O que tiver em você, possa ir para o lixo. E a partir de hoje, você mude o foco. Ao invés de olhar para trás, você vai olhar para quê? Para frente. Vamos ficar de pé nesse momento. Nesse momento, a gente citou algumas coisas, mas nós não citamos tudo. Mas o Espírito Santo, eu quero dizer, o Espírito Santo nesse momento, tem coisas que não foi falado aqui, mas às vezes estão como traumas na tua vida, tem impedido o melhor de Deus, o novo de Deus. Deus tem um novo, meu irmão. Quando fala de novo, Deus fala do bom. Deus tem um bom para a tua vida. O novo de Deus é bom. Não tem nada de errado de você lembrar de coisas... Lembrar de algumas coisas lá do passado, não tem nada de errado, mas não pode machucar mais. Então nessa noite é noite de Deus cicatrizar, é noite de, naquele momento, aquilo que te dói, lá de trás, foi um abandono, foi uma traição, pode ser o que for, hoje vai ficar para trás. Em nome de Jesus, hoje vai ser dia de você liberar o perdão. Se tem alguém que de repente te machucou lá atrás, que hoje você sai daqui com o seu coração totalmente limpo. Deus possa limpar o seu coração, tá? Vai estar vindo de repente coisas na sua mente, e é para vir mesmo, é para vir para ser jogada fora, meu irmão, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai,
Te louvamos porque Tu és o Deus que faz coisas novas, Pai. Oh, Pai, o Deus que faz coisas maravilhosas em nossa vida, Pai. Oh, Pai, eu creio, Pai, que o nosso presente e o nosso futuro, Pai, o Senhor tem planos maravilhosos. Mas muitas vezes nós estamos deixando de usufruir, Senhor, ou de desfrutar desses planos maravilhosos, Senhor, por causa do nosso passado, Pai. Que a partir de hoje, Pai, o nosso passado fique para trás. A partir de hoje, o que nos machucava, Senhor, se tem alguma coisa que está machucando ainda, que está doendo ainda, que está fazendo os Teus servos sofrerem, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque vidas agora, a Tua palavra diz que o Senhor, Pai, veio trazer libertação. É isso que nós pedimos nessa noite, Pai. Oh, Pai, já fomos libertos do pecado, Senhor. Mas muitas vezes estamos algemados por um trauma, estamos algemados por uma situação, Senhor, por situações. Então, nesse momento, Pai, que as cadeias, Pai, que as algemas sejam rompidas em nome de Jesus, Pai. Porque a Tua palavra diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós tomamos a Tua palavra, Pai. Que cada vida aqui esteja livre do seu passado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor?